E vamos voltar à conexão campo e cidade com a Alessandra Mello. Alessandra, que boas notícias nós temos por todo o país, à exceção dessa história do STF, sempre eles, né? E a economia continua melhorando também para nós. Exatamente, João. Hoje é um dia importante aí no setor, na questão da política econômica, porque no final da tarde o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulga a nova taxa básica de juros do Brasil, a famosa taxa Selic. E nós sabemos que hoje ela está em 2,25% ao ano. A maioria expressiva dos economistas aposta que ela deve cair para 2% ao ano. E afinal, qual é o efeito disso, né? O que se espera aí quando o juro baixa mais um pouco? Se espera que os bancos comecem a baixar os juros que praticam nos financiamentos que eles concedem aí ao setor produtivo, né? Conversei hoje com o economista Fábio Silveira, que me dizia que quando o governo faz isso, baixando o juro básico, ele espera que os empresários invistam, que eles apliquem o dinheiro em atividades produtivas, né, aquecendo a economia, criando empregos, consequentemente aumentando o consumo das famílias. Agora, isso precisa realmente acontecer, a gente fica na torcida, o juro bancário realmente tem que cair, né? Até lembrando aí o que já disse algumas vezes o ministro da Economia, Paulo Guedes, a concorrência bancária tem que aumentar, né? Porque no Brasil hoje 5 bancos dominam 80% do mercado. Isso teria que melhorar um pouco para ver se essa Selic realmente se reflete nos financiamentos que são concedidos, não só para o agro, mas para todos os empresários aí que nos assistem. Bom, um outro tema que eu queria falar a respeito dessa questão do juro, um efeito que tem, é aquela questão dos investimentos, de onde colocar o seu dinheiro, né? Você que está aí decidindo onde colocar o seu dinheiro e que precisa prestar atenção nisso. Um juro tão baixo, colocar dinheiro na poupança, por exemplo, não vale a pena, né? A poupança está pagando aí 1,6% ao ano, é muito baixo. A gente viu ontem, por exemplo, um dado de inflação aqui em São Paulo, aquele IPC da FIP, que estava lá acima de 0,20%, né? Que foi do último mês, que foi divulgado pelo IPC, né? E aí o Fábio Silveira me dizia assim, que se a gente olhar para o ano, a gente está falando de 2%. Quer dizer, botar o dinheiro na poupança não estaria nem cobrindo a inflação. Então, guardar o dinheiro em casa também não é opção, porque, né, aí não repõe nem a inflação que vai ter no período. Então, realmente, poderia o quê? Colocar na renda fixa e aí recuperar pelo menos a inflação, porque a renda fixa vai pagar essa taxa básica aí dos 2%, ou então, para ganhar dinheiro mesmo, tem que correr mais risco, tem que partir para a Bolsa, partir para imóveis, partir para o mercado futuro agropecuário. Ontem a gente comentava, deu um exemplo aí do café, que estava dando lá uma conta de 13% ao ano num determinado contrato. Realmente tem que arriscar um pouco mais, né? Então, essa fica a dica aí em relação aos investimentos, de onde colocar o seu dinheiro. E só para encerrar minha participação de hoje, eu comentei também que ia falar rapidamente sobre o petróleo, né? Um relatório que a Macrosector divulgou essa semana. O petróleo está subindo esse mês, mas no ano, segundo a Macrosector, vai fechar com uma queda no preço médio de 25% em relação ao ano passado, que vai sobrar 1,5 milhão de barris por dia, né? E esse mercado só deve equilibrar aí oferta e demanda em 2021. E qual é a relação disso com o agronegócio, né? Existe aí uma teoria econômica que relaciona o preço das commodities. Podem ficar tranquilos, segundo aí a Macrosector, preço da soja, por exemplo, isso indica que vai ficar estável em preço em dólar, né? Essa queda tão expressiva no petróleo não deve afetar o preço da soja em dólar no ano. Então, ele fica estável em dólar e depois em reais, se a gente olhar o câmbio, aí a subida que o câmbio teve esse ano, em reais, eles preveem preço médio 20% mais alto para a soja no ano de 2020 na comparação com o ano anterior. Então, eram esses os recados desta quarta-feira, João. Vamos passar um lápis bem vermelhão aí para essa última notícia. Como é que ficou então a previsão para o preço da soja para o ano que vem? Ganho de 20%, é isso? Para esse ano, fechamento de 2020, né? Ao final do ano de 2020, o preço médio da soja em reais fica 20% mais alto do que se teve no ano de 2019. Tá certo. Né? Essa é a estimativa da Macrosector, levando em conta o câmbio. Quer dizer, a crise mundial afetou muitos ativos, né? Mas
No caso das commodities agrícolas, ficou praticamente estável o preço em dólar lá. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Olha, afetou muito, por exemplo, o petróleo. O preço internacional do petróleo vai ficar 25% mais baixo. Agora, na soja vai ficar estável. Só que quando a gente passa para o preço ao produtor aqui, já que teve a alta expressiva do câmbio, aí, esse ano, fechamos aí com uma conta de estar rendendo 20% mais a rentabilidade para o produtor de soja na comparação com o ano passado. Muito bem explicado, Alessandra. Show, parabéns, obrigado. Amanhã tem mais. Obrigada. 20%, segundo o analista que a Alessandra consultou, mas o Paulo Nicola, aquele produtor lá de Santiago, que sabe fazer contas, professor de física, professor de matemática, né, empresário, sabe fazer contas. Ele diz que a rentabilidade, na média, 26% da soja.